Aos ídolos pagãos prestaram culto, que se tornaram armadilha para eles. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu aos seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acaba de dizer, pode voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs que vieram a esta Basílica Santuário e ao que participam também através da Rede de Comunicação Nazaré, a palavra de Deus, ela causa temor e tremor. São duas situações distintas, porém reais. Elas causam, principalmente em uma alma, quando começa a ver as realidades, quando começa a ver a verdade que contém a Sagrada Escritura, e mais ainda, quando ela começa a contemplar na sua própria vida, no seu próprio meio, na sua própria situação. E é justamente isso, queridos, que dessa semana nós estamos vendo, para aqueles que conseguem ver com os olhos da fé, uma alta espiritualidade de um povo santo, de um povo escolhido por Deus, chamado por Deus, para viver nas alturas de uma luz inacessível, mas que Deus nos chama. Ontem nós estamos refletindo sobre Salomão, que aprendeu a sabedoria, e ele tinha tudo: o poder, a realeza, tudo estava debaixo dos seus pés, por causa dessa sabedoria, dessa fidelidade, dessa vida com Deus. O homem sábio, queridos, é aquele que escolhe a melhor parte, que é Deus. Salomão vivia essa vida, queridos, ao ponto de uma rainha pagã estrangeira chegar até ele e ver o que Deus fez por causa da sua fidelidade a Deus.
A mulher fica pasmada e entrega um monte de presente. Ele já era rico, já era poderoso, já era cheio de Deus e foi acumulado muito mais de bens. E agora, queridos, nós vemos uma outra situação deste mesmo rei, fiel, cheio de sabedoria. Agora ele vive uma outra realidade. Lembre-se, queridos, que nós não estamos falando de figuras, mas de verdades. Dentro de nós, queridos, cada um de nós. Um rei agora, meus queridos, que depois de velho, desviou seu coração de Deus e passou a experimentar outros deuses, meus queridos, fazendo alianças com outros, adorando, experimentando uma outra situação. Tudo isso conduzido por mulheres. E aqui nós não estamos referindo, queridos, de mulheres como vocês estão pensando aí, provavelmente. Nós estamos falando de uma realidade, muitas vezes, que existe dentro, que está ao nosso redor, que são os poderes deste mundo, queridos. Muitas vezes, nós fazemos aliança com esses poderes e nos esquecemos da fidelidade a Deus, do compromisso a Deus, da confiança em Deus, da vida radical em Deus. É isso que aconteceu com Salomão. Tinha tudo e de repente ele começa a fazer uma aliança com os poderes do mundo, com as potestades e com muitas outras situações, se esquecendo da fidelidade a Deus. E mais ainda, construindo templos, construindo ambientes para que esses deuses tivessem lugar na frente de Deus. E nós, queridos, que fizemos uma aliança com Deus também, quantas vezes nós confiamos mais nos poderes, nas forças desse mundo, do que em Jesus, do que em Deus, na sua igreja. Inverteu-se as coisas, meus queridos. A rainha veio e se curvou diante de Salomão e entregou. Hoje em dia, muitas vezes, a igreja se submete diante de certos poderes. Deixando de confiar no Senhor. Não é sem sentido, meus queridos, que muitas coisas acontecem por causa da nossa falta de fé, de confiança em Deus. No Evangelho nos mostra muito bem isso, queridos. Jesus veio para o que eram os seus, para encontrar a fidelidade, para encontrar a acolhida, para encontrar o recebimento de um Deus no seu coração. O que foi que os judeus fizeram? Acolheram no princípio, mas depois começaram a rejeitá-los. E ele foi para um outro lado, meus queridos, para um lado dos pagãos. Talvez lá eu encontre um coração que seja mais suscetível, um coração que se abra para mim, que seja fiel a mim, que me reconheça.
que me aceite como seu Senhor e seu Deus. A figura da mulher no Evangelho de hoje não é por causa da filha, mas é por causa que ela é uma pagã, meus queridos, que olhou para Jesus e se ajoelhou diante dele e pediu: por causa da tua fé, por causa da tua fidelidade em me reconhecer, eu te concedo o que tu queres. Jesus veio para o que eram os seus, meus queridos, para encontrar a fidelidade, a fé no seu povo. Mas não encontrou. Tem umas palavras de Jesus: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Nós somos, queridos, convidados a permanecer firmes como primeiros na nossa igreja, no nosso testemunho de amor, de vida nova, de santidade, na nossa aliança com Deus, aliança que nós construímos no nosso batismo, na primeira Eucaristia, no sacramento do crisma, no matrimônio. A aliança com Deus. Procuremos, queridos, não nos afastar, mas nos aproximar mais e mais de Deus. E confiar mesmo, queridos. Não tenham medos. Nos entreguemos na mão de Jesus, para que o reino não seja tirado de nossas mãos e entregue nas mãos de outros, como aconteceu com o povo judeu. A herança foi transmitida para aquele povo que acolheu, que recebeu, que abriu as portas do seu coração para Deus. Aqueles que permanecem fiéis na sua igreja. Esta igreja, queridos, não uma igreja de pedras e de tijolos, mas uma igreja formada de pedras vivas, homens e mulheres que vivem para Deus. O perigo de uma aliança que podemos fazer com as forças do mundo podem nos desviar de Deus. E hoje, queridos, a graça que nós temos da Eucaristia é beber na fonte da fé, da fidelidade e da santidade. Esta é a prova de amor que Deus nos ama, queridos. Que Deus quer que todos nós estejamos ao seu lado, com Ele, nesta caminhada até ao paraíso.